Paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o povo do nosso Deus, a Igreja Adventista Sétimo Dia. Mais uma vez nós iremos dar continuidade ao trabalho do Senhor, apresentando o assunto com respeito à conduta cristã. Nós agora chegamos a um período que estamos falando sobre roupas unissex, o andrógeno, o sodomita, e não queremos chocar ninguém com essa mensagem, não queremos fazer de maldade. É a palavra que Deus nos manda transmitir, é o que Deus nos manda falar. Então, antes de qualquer irmão se sentir ofendido, coloque o primeiro joelho no chão, peça, Senhor, me ajude, me liberte de todo orgulho, me ajude realmente a aceitar as tuas repreensões, os teus conselhos na minha vida. Nesse momento nós iremos orar ao Senhor para darmos continuidade ao trabalho, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, ó Senhor, mais uma vez nós nos ajoelhamos perante a Tua presença, para agradecer, Senhor, por tudo que tem feito por cada um de nós, pela espera, Senhor, pela Tua paciência para conosco. Queremos, Senhor, pedir ao Teu auxílio, o Teu Santo Espírito, para que possa nos capacitar, Senhor, a apresentar a Tua palavra ao Teu povo, à Tua igreja, e que essa mensagem, Senhor, venha correr nos quatro cantos da terra para despertar o Teu povo, para que nós, como povo, venhamos verdadeiramente testemunhar, Senhor Deus, da Tua palavra. Que venhamos sair dessa crise de identidade, que venhamos deixar de ser crente papel carbono, tá copiando e imitando o mundo. Purifica nossas mentes e nossos corações, abençoe Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Mais uma vez, irmãos, nós queremos dar continuidade ao trabalho do Senhor na apresentação desse assunto que é muito polêmico entre nós, Adventistas Sétimo Dia. Não era um assunto tão polêmico, mas tornou um assunto tão polêmico devido nós termos deixado a palavra de Deus cair por terra, de termos pisado os testemunhos. Então hoje parece normal entre nós ser mundano. É uma coisa que se tornou normal. É a gente viver de qualquer forma. Para nós, achamos que ser cristão é ir à igreja, ser batizado na igreja, é ir à igreja aos sábados e somente isso, e devolver os dízimos e as ofertas. Então, isso é o tipo de religião que hoje se vê lá fora, nas igrejas apostatadas. Mas entre nós, Adventistas Sétimo Dia, esse não deve ser o nosso pensamento. Não deve ser o nosso alvo, o nosso foco. Nós temos um alvo e um foco muito elevado. Porque Deus nos concedeu as 3 mensagens angélicas. Uma mensagem muito poderosa para apresentar ao mundo. E se nós temos as 3 mensagens angélicas, como falamos que é a mensagem do Evangelho Eterno, a justificação pela fé, então esse Evangelho ele deve iniciar uma transformação, uma reforma, uma mudança em nosso caráter e em nosso coração. Como cristãos, devemos rejeitar o incoerente ideal feminista quando aceitamos a visão bíblica. Não podemos concordar com a ideia de que feminilidade e masculinidade é assunto de condicionamento cultural. Não, irmãos. Isso é um assunto sério. A cultura, nós não temos nada a ver com a cultura deste mundo. Nosso padrão, nosso estilo é a Bíblia, é a palavra de Deus. Se nós formos seguir a cultura deste mundo, amanhã nós seremos homossexual, porque a cultura hoje virou moda. Hoje é moda e é a cultura. Nós está entrando na cultura pegarmos nossos filhos de 3, 4 anos, levar num teatro onde os homens estão nu, pelado, e ali botar nossas filhas, nossas crianças para ficar apalpando, porque é arte, é cultura. Nós não estamos aqui para nos imitarmos, adequarmos à cultura deste mundo. Se nós nascemos do Espírito Santo,
Se nós nascemos do reino dos céus, então nossa cultura, nossos hábitos são celestiais, não são deste mundo. Historicamente, os trajes têm servido para definir nossa masculinidade ou feminilidade. Historicamente, os nossos trajes, a nossa roupa, ela traça uma linha, ela define o que nós somos, o que não somos, se somos homens ou se somos mulheres ou somos sodomitas. Observamos que as vestes não apenas definem nossa identidade, você é o que veste, mas também nos ajuda a desenvolver uma nova identidade, você se torna o que veste. Isto significa que quando nublamos as distinções de sexo no vestir, gradualmente perdemos nossa identidade masculina ou feminina e experimentamos uma crise de identidade. Foi o que aconteceu com a nossa igreja. Nossa igreja hoje entrou numa crise de identidade. E isso começamos a partir do momento em que nossos filhos nascem. Ao nosso filho nascer, desde criança, ele tem que iniciar um crescimento de um cristão. Já imaginou? Você tem um bebezinho, nasce o teu bebezinho, tua filhinha, e a primeira coisa que você faz é ir na lojinha comprar uma calcinha, uma calça masculina para ela, uma calça de algodão, e dá para ela vestir. Certo? Então essa menina cresce, desde o início você já está formando um caráter nela, mostrando que é normal ela vestir calça, porque você já comprou. Então, por que desde o momento em que a criança nasce, por que a mamãe não começa a confeccionar roupas, comprar sainhas para ela, blusinhas, certo? Um chapéuzinho rosa, e até nas cores, e o menino se compra um sapatinho, compra uma calça para ele, etc. Então, ele já começa a crescer com distinção de sexo. Já começa a entender e crescer que ele é um cristão, que ele é homem, e que ela é mulher, e que os dois não integram a identidade unissexo. Eles não são andrógeno, são homens ou são mulheres. Então isso vale para os pais que têm crianças, que têm filhas, que têm filhos, que eles devem, ao ir na loja comprar roupa para os seus filhos, que eles venham perguntar primeiro para o Senhor: Senhor, é da tua vontade? O que diz a palavra? O que diz a Bíblia? O que está escrito? Nós não devemos comprar nossas roupas de uma forma cega, chegar nas lojas e pegando e colocando numa sacola e levando para o caixa para pagar. Não. Pois nós olhamos na roupa dos sacerdotes, estava escrito: santidade ao Senhor. A nossa camisa, nós temos que olhar nela: santidade ao Senhor, ao chegarmos na loja. O nosso sapato, ao iremos comprar, tem que estar escrito: santidade ao Senhor. Então nossa calça tem que estar escrito: santidade ao Senhor. O nosso carro tem que olhar: esse aqui está escrito santidade ao Senhor. É o que eu vou levar. Então tudo tem que estar escrito santidade ao Senhor. Isso não é fanatismo, nem exagero, não. Isso aí é santidade ao Senhor. Então, diz mais o comentário do pastor. Isso significa que quando nublamos a distinção de sexo, nos vestir, gradualmente perdemos nossa identidade masculina ou feminina. E isso, ele fala, foi o que aconteceu com a nossa igreja. Houve uma crise de identidade em nossa igreja. Ninguém se assenta para escolher sua personalidade. Isso é um modo idiota de adotá-la. Você recebe sua personalidade em geral quando nasce. Ninguém nasce para escolher sua personalidade. É o que está acontecendo hoje. O nosso país está adotando leis que o ser humano, hoje, a criança ao nascer nem mesmo deve mais ser colocado no documento o sexo da criança. Ou seja, deve deixar que quando ele crescer ele venha escolher o que sexo que ele vai ter, se vai ser homem ou se vai ser mulher. Isso é um sodomismo, isso é satanismo, isso aí. Então Deus, ele quer que nós, povo adventista do sétimo dia, povo de Deus, tenhamos distinção no mundo, do mundo, distinção de sexo. Que os nossos filhos, ao crescerem, cresçam com distinção de sexo, na roupa, em tudo, para que ele realmente amanhã não se torne um sodomita, não se torne uma lésbica ou se torne um gay. Certo? É o conselho de Deus para nós. Confusão no lar. Em muitos lares não mais há visíveis diferenças entre os sexos. A mulher usando calças
subconscientemente usa um pouco de características masculinas na aproximação do seu bebê. O bebê nada mais vendo ao redor do que calças, ficam confusas sobre onde começa sua mãe e onde seu pai deixa de sê-lo. Tudo isso mostra que vivemos em um mundo em rebelião contra Deus. Um mundo nos quais homens e mulheres desejam encontrar realização, tentando assumir papéis que Deus nunca pretendeu dar-lhes. O mundo hoje está em rebelião, o homem, no sentido genérico, está assumindo papéis que Deus nunca quis dar a tais. As mulheres tentando assumir os papéis de homem, querendo ser homem, assumindo os papéis de mulher, querendo ser mulher. E isso é uma crise, uma abominação aos olhos de Deus. O resultado da rebelião é a confusão de gêneros, não somente em papéis, como também no vestir. A mulher que deseja agir semelhante ao homem, verticiar como um homem, porque, como vimos, a roupa é o espelho da mente. A roupa é o espelho da mente. O que vestimos revela quem somos ou desejamos ser. O que nós vestimos vai refletir, vai revelar o que nós somos ou aquilo que nós desejamos ser amanhã. Cruzar a linha divisória entre os gêneros produz confusão. Muitos não mais parecem conhecer onde termina o homem e começa a mulher. É incrível, é tremendo. Às vezes a gente olha um ser humano de longe, a gente vai caminhando, ou entra no ônibus ou no transporte, a gente olha e fala assim, é homem ou mulher? Porque Satanás está tirando a distinção de gênero. Este princípio é particularmente relevante hoje, quando muitos em nossas igrejas não mais exclamam, viva a diferença! Antes dizem, viva a semelhança. Então hoje, dentro da nossa igreja, o grito é, vivam a semelhança. Temos que ser semelhantes, temos que ser iguais. De fato, a semelhança entre o estilo de penteado e as vestes de homens e mulheres tem se tornado tão grande que sua identidade é facilmente confundida. A Bíblia considera importante preservar a distinção de sexo no vestuário. Isto é importante para a nossa compreensão do que somos e do papel que Deus quer que desempenhemos. O vestuário define nossa identidade. O homem que quer ser tratado como mulher provavelmente usará vestes ornadas como as mulheres. De igual modo, uma mulher que quer ser tratada como um homem provavelmente se vestirá como um homem. Eu tenho observado muito hoje o Novo Tempo, o canal Novo Tempo, e também muitos de nossos pregadores que se dizem da verdade presente. E, ultimamente, nós temos observado que houve uma mudança a 180 graus. Nós olhamos hoje os pregadores todo apertadinho, lá na frente, lá pregando, isso tanto no nosso meio, no meio das pessoas que se dizem verdade presente, como no Novo Tempo, né? As camisinhas tudo apertadinha, uma calça bem apertadinha, ou então de uma camisetinha de meia unissex. O que é isso? Isso aí alastrou-se, foi uma epidemia que alastrou e está rápido em nosso meio. Isso aí é para mostrar para o mundo, falou, olha, o cristianismo, essa religião que eu estou te apresentando, ela não é mais aquela religião cafona, não é mais aquela coisa muito seca. Não. Venha, olha como eu estou parecido contigo. Venha, olha aí como não tem diferença. Pois, irmãos, é triste, é lamentável hoje o que se vê entre os nossos pregadores. Eu acredito que os nossos pregadores que vão apresentar um canal de televisão, ou mesmo fazer um áudio, um vídeo, ou pregar em um púlpito, eles deveriam, nós já iremos falar sobre o assunto, mas estou adiantando, deveriam procurar ter o mínimo de respeito e se vestir como homens. Vestir calças adequadas,
vestia sapatos adequados, camisas adequadas para aquele momento, porque ele está naquele momento ali representando o Altíssimo. Ele está transmitindo a palavra viva de Deus para o mundo e para a igreja. De vez em quando chega no meu WhatsApp e alguns telefones de alguns colegas, chegam uns vídeos de pregadores a Novo Tempo. O pregador, o cidadão, o pastor, está lá todo de uma calcinha apertadinha, com uma camisetinha azulzinha, parecendo assim um menininho, parece assim que ele vai para o rock. Vai para o rock. Ou seja, para mostrar, olha, o evangelho esse evangelho que nós estamos apresentando é diferente, entendeu? Ele não é mais aquela coisa que tinha que andar assim, etc, etc. Esse princípio é particularmente relevante hoje, quando muitos em nossas igrejas não mais exclamam viva a diferença. Nunca, numa época em que a moda se inclina a abolir a distinção de sexo no vestuário, nem sempre é fácil para cristãos acharem roupas que afirmam sua identidade sexual. Nunca foi fácil viver de acordo com os princípios bíblicos. Mas esta é a nossa vocação cristã. Não nos conformar com os valores e estilos de nossa sociedade, mas ser uma influência transformadora neste mundo pela graça de nosso Deus. Você é aquilo que usa. Nossa aparência e comportamento mostram muito mais ao nosso respeito do que imaginamos. Quando as pessoas encontram você pela primeira vez, eles fazem 10 julgamentos ao seu respeito, baseados apenas na sua aparência. Sim, não sei se você já observou, quando você encontra alguém pela primeira vez, ele te olha aos pés e à cabeça de uma forma bem rápida. Ele faz uma avaliação rápida de você. Primeira avaliação, seu nível econômico. Pelo teu estilo de roupa, ele vai ver o teu nível de economia. Segundo, o seu nível educacional. Ele vai ver que pela tua roupa, ele vai ver o tipo de educação você teve, o nível de educação você teve. Sua confiabilidade, sua posição social, seu nível de sofisticação, sua herança econômica, sua herança social, sua herança educacional, seu sucesso, seu caráter moral e espiritual. Certo? Eles irão fazer essa avaliação a você. Vou contar a história aqui de um amigo meu. Uma vez ele saiu de sua casa e ele foi deixar uma cesta básica para sua família, num bairro muito perigoso. E ao voltar, ele encontra uma blitz, a polícia, muitos policiais armados, colocando todos no paredão. E nessa blitz, ele vem, o policial olhou para ele e disse assim: erga suas mãos e encosta na parede, abra suas pernas. E o que acontece? Quando esse irmão estava vestido de calça, mas estava de sandália, estava com uma calça decente, uma camisa de homem, né? E quando ele vai colocando-se na parede, o policial olhou para ele e falou: ô irmão, pelo amor de Deus, o senhor não, irmão, o senhor é um crente. Passe e vai para casa, irmão. Ou seja, irmão, quem havia falado para aquele policial que não conhecia aquele irmão que ele era um crente? A roupa dele, o estilo de vestuário dele, o comportamento dele. Foi a identidade dele, foi a sua identidade. Certo? Então, nós devemos, irmãos, procurar pela graça e poder de Deus. Ellen White diz que nós não devemos fazer do vestuário o assunto principal, mas também nós não devemos deixar no descaso, pisar por terra. Nós devemos voltar às origens, voltar a sermos o sal da terra
e a luz do mundo. Julgamos o caráter de uma pessoa pelo estilo do vestuário que usa. Uma senhora modesta e piedosa trajar-se-á modestamente. Na escolha de um vestuário simples, apropriado, revelar-se-á um gosto apurado. Uma mente culta, aquela que é simples e despretensiosa no vestuário e nas maneiras, demonstra compreender que a verdadeira mulher é caracterizada pelo valor, o valor moral. Note que a aparência revela não apenas nosso nível social e econômico e educacional, mas também nosso caráter moral e espiritual. Isso quer dizer que os trajes e comportamento deveriam ser de tal particular consideração pelos cristãos que escolheram viver pelos valores morais da Bíblia. Consciente ou inconscientemente, as vestimentas que usamos revelam um conjunto de crenças sobre nós mesmos, que desejamos que o mundo acredite. Nós iremos agora tocar num tópico, iremos falar um pouco sobre a mulher, o cabelo e a pintura. Iremos falar um pouco sobre a mulher, se a mulher pode cortar o cabelo, se a mulher pode aparar o cabelo. Dentro do que eu tenho estudado, aparar o cabelo da mulher, se o cabelo está ressecado, então a mulher corta as pontas, apara as pontas e o cabelo ainda cresce mais bonito. Agora isso aqui tem uma diferença da mulher tosquiar o seu cabelo, ficar com o seu cabelinho aqui no cangote, querendo parecer ser homem. Tudo isso a palavra de Deus fala lá em 1 Coríntios, mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso. Qual é o inverso de honroso? É desonroso. Então, ter a mulher cabelo comprido é o quê? Honroso. Então, se ela corta o cabelo, é o quê? Desonroso. Qual é a interpretação de crescido dada pelo próprio apóstolo? De ser como o véu, porque o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Certo? O cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Então, se cortou o cabelo, Paulo diz, teria que usar o véu para não ser parecida com o homem. Então, o que constitui isso para uma mulher? A Bíblia diz, mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso. É uma honra para a mulher ter cabelo crescido. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Isso aqui, outro dia eu olhei um pregador mostrando, falando que isso aqui era para a cultura de Paulo. Paulo era uma cultura naqueles dias. Não, irmãos. Não é cultura. É um mandamento, a Bíblia diz, a mulher deixar o cabelo crescer. Certo? Ah, mas alguém fala, e aquela irmã que não tem o cabelo crescido? Que tem um cabelo um pouco... que não cresce. Sim, mas foi Deus que fez assim. Certo? Deus está falando aqui para a mulher que tem um cabelo comprido. A mulher que tem um cabelo crescido. Aqui foi aonde Deus colocou. A colocação está se referindo às mulheres que têm um cabelo crescido. O livro de 1 Pedro, capítulo 3, o apóstolo São Pedro diz assim, o efeito delas não seja o exterior no frisado de cabelo. A palavra frisar significa salientar, encrespar. Ou seja, significa as chamadas chapinhas. Né? A mulher alisar o cabelo. Outras, quem tem um cabelo liso hoje quer ter o cabelo enrolado, crespo. Quem tem um cabelo cacheado quer alisar o cabelo. Então esses detalhes aqui, a Bíblia mostra bem claro que a mulher não deve alisar o seu cabelo. Foi por isso que o profeta Isaías disse que elas iriam ficar carecas. Eu estava pregando em Tocantins, eu olhei uma irmã. Essa irmã tinha alisado tanto o cabelo que o cabelo caiu e ela tinha ficado careca. Eu falei, eita irmã, a profecia de Isaías está se cumprindo bem rápido na senhora, hein? Certo?
Ou seja, alisou tanto, ela matou o cabelo dela, alisando o cabelo com tanta chapinha, com tanta coisa. Então Deus diz bem aqui que a mulher não deve usar cabelo, não deve cortar o cabelo. A distinção entre a aparência masculina e feminina. Nosso Deus teve suas razões em criar uma aparência visual masculina diferente da feminina. Distribuiu-lhes musculação e a gordura de maneira peculiar, como sinal de que o físico está pronto para procriar. Faz crescer barba no rosto masculino e seios salientes no peito feminino. O Senhor orienta o homem a usar cabelos curtos e a mulher longo. E este serviria a mulher também como sinal de que ela está sob a autoridade de um homem, isto é, que há um homem que a protege e dela cuida. Então é um sinal de submissão ao homem e um sinal de que o homem lhe é o seu protetor. Referindo-se aos soldados sarracenos muçulmanos árabes, que na Idade Média usava barba e cabeleira longa, Apocalipse capítulo 9, versos de 7 a 8, nos relata: e os seus rostos eram como rostos de homens, e tinham também cabelos como cabelos de mulheres. Observe que o professor de Patmos, nesse assunto da distinção da aparência entre os sexos, é a própria natureza. Não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tirando-se da mulher, é para ela uma glória? Então, meu irmão, minha irmã, então aqui Deus tem nos mostrado. A questão é que nós não temos usado a Bíblia para a nossa transformação. Nós não lemos a Bíblia para uma mudança de vida. Nós temos uma Bíblia, lemos a Bíblia somente para fazer de conta. E com isso nós estamos pecando contra Deus. No início de nossa palestra, nós falamos com respeito a Balaão. Balaão, que era um profeta de Deus, que foi usado por Satanás para minar a fé do povo de Deus. Irmão, Satanás é muito astucioso. Quem iria desconfiar de Balaão? Ninguém. Por quê? Balaão era um homem, um profeta de Deus, então ninguém iria desconfiar de Balaão. O nosso comentário aqui diz: há Balaãos dentro dos muros de Sião, a cidade de Deus, empregando o mesmo ardil de Balaque e Balaão em Baal-peor. Líderes corruptos conseguiram induzir o povo de Deus à apostasia do Jordão. Líderes corruptos dentre nós, adventistas do sétimo dia, têm conduzido o nosso povo à apostasia do Jordão. E agora, sentindo a obra nefasta e ruinosa do liberalismo no seio da nossa igreja, percebemos quão vulneráveis somos aos ataques de Satanás. Durante muito tempo, pensávamos que os nossos maiores inimigos estavam lá fora. Agora percebemos o significado de uma declaração do Espírito de Profecia que Ellen G. White escreveu em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 122. Ela diz assim: temos muito mais a temer de dentro do que de fora. Nossos maiores obstáculos, ela diz, vêm da parte da própria igreja. Ou seja, o diabo conseguiu colocar homens em posições de liderança, de responsabilidade dentre nós, homens com títulos de pastores, ancião, doutores em teologia, e o nosso povo, por não estudar, por não buscar a palavra de Deus, aceita tudo que vem desses líderes apóstatas que hoje têm mergulhado a igreja de Deus em uma grande apostasia.
E isso é tremendo. E isto é muito sério o que tem acontecido. São os chamados Balaãs modernos, são os novos Balaãos modernos, que estão dentro dos muros de Sião, conduzindo o povo de Deus à chamada apostasia do Jordão. Pois a palavra de Deus diz lá em Eclesiastes 1:9, tudo que foi será, nada é novo debaixo do céu. Nós olhamos quando tem um congresso em nossa igreja, os irmãos se reúnem, aí vem a fila de pergunta. Aí o irmão pergunta, pastor, é pecado fazer assim? Pastor, é pecado fazer isso? Por que que este irmão não pega a sua Bíblia e o Espírito de profecia vai estudar? O mesmo Deus, irmão, que ensinou a Pedro, ensinou a Paulo, ensinou a João, é o mesmo Deus que quer te dizer a verdade, através da sua palavra. Basta você ser sincero e colocar o seu joelho no chão e pedir a direção do Espírito Santo e Deus vai te revelar. Deus vai te mostrar aquilo que jamais tu iria aprender numa escola de teologia moderna. Jamais. Faço-lhes agora uma pergunta. Quem são os que promovem o liberalismo dentro da igreja? Pois bem sabemos que são as pessoas de influências, como sendo os pastores, anciãos e suas esposas. Porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são guiados são destruídos. Isaías capítulo 9, verso 16. Os guias deste povo, os nossos líderes, os nossos pastores, a Bíblia diz que eles são enganadores, estão enganando a igreja de Deus com mentiras, com falsas profecias, dizendo que o povo de Deus deve andar de qualquer forma, deve comer o que quiser, deve beber o que quiser, deve assistir o que quiser. Diz mais Isaías, os opressores do meu povo são crianças, e mulheres dominam sobre eles. Ah, povo meu, os que te guiam te enganam, e destrói o caminho das tuas veredas. Irmãos, o profeta Isaías, ele teve um confronto muito grande com aquela liderança daqueles dias. E o profeta Isaías, ele está sempre colocando que a causa da apostasia de Israel eram as mulheres daquele tempo. Os líderes de Israel, eles eram dominados por suas mulheres. E elas dominavam ele. Nós olhamos para a Idade Média, que como foi que os jesuítas conseguiam dominar um reino? As suas mulheres, tinham vários amantes, as mulheres daqueles imperadores, elas iam se confessar e confessavam o que elas faziam para aqueles jesuítas e depois eles manipulavam ela e elas manipulavam os reis, os imperadores e assim o império estava sob o controle da Igreja Católica. Então hoje, nos nossos dias também, as mulheres, os nossos líderes são mulheres, a maioria delas são mulheres corruptas, são ímpias. E elas dominam os pastores, dominam os seus maridos, e eles não passam de uma banana nas mãos delas. E o que acontece? Como agora este pastor vai ter a moral e a coragem de condenar o pecado dentro da igreja, se a esposa dele, se os filhos dele vivem uma vida de impiedade? E ele fica sem força, fica sem moral. E a Bíblia diz bem aqui, que elas os dominam. Elas os dominam. Elas gostam de uma calça, de usar calça, elas gostam de pintar o cabelinho, cortar o cabelo, pintar as unhas. E as outras irmãs falam, mas se a mulher do pastor pode, também a gente pode. Se a mulher do pastor pode, se a filha do pastor pode, então por que a gente não pode? E aí o pastor tem moral, o ancião não tem moral. E ao entrar qualquer pessoa pregando a verdade direto dentro dessa igreja, essa pessoa é expulsa da igreja, é cuspida da igreja. Por quê? Porque vai taxar o pecado de sua família. O pecado de sua família. Então, meus irmãos prezados, Deus vem nos mostrando bem aqui a nossa apostasia.
o nosso estilo de vida está completamente errado. Irmãos, é pecado ir na praia? É pecado tomar banho no rio? Não. Não é pecado nós, cristãos adventistas, irmos numa praia, irmos num rio. Não, não é pecado, irmãos. É a natureza. Deus nos pede para a gente recriar. Mas o dia e a forma como vamos ao rio e à praia no recreio, aí que está a questão. Irmão, já imaginou nós pegarmos a nossa família, vamos numa praia um dia de domingo, em que a praia está lotada, os homens estão tudo nu ali de pecinha, mostrando suas partes íntimas. As mulheres estão tudo ali de pecinha, tudo mostrando suas partes íntimas. E agora você chega e diz que não sente nada. Irmão, só se você estiver morto. Só se você estiver dentro de um caixão. Certo? Para você se colocar no terreno do diabo, onde só tem mulher nua, e você dizer que não sentiu nada. Você olhar tua mulher para uma praia, nua também, e olhar cheio de homem nu, homens musculosos, homens popozudos, e você dizer que tua mulher não sente nada, só se ela estiver morta. Então, meus prezados irmãos, devemos ir numa praia sim, devemos escolher o local para levarmos nossa família. Devemos selecionar um local para levar nossa família. Mas também não é porque agora nós vamos numa praia que lá nós vamos poder usar uma pecinha, nossa esposa, uma calcinha, de maneira nenhuma. Devemos escolher roupas decentes para a gente se recriar. Que este recreio, ao sairmos daquele recreação, daquele banho, a gente saia mais fortalecido, a nossa fé seja mais fortalecida na presença de Deus. E não mais destruídos em olhar o sodomismo. Ah, irmãos, o caminho que leva para o céu é um caminho estreito, irmão. É um caminho estreito. Não é o caminho largo que pode tudo, não. É o caminho estreito, o caminho apertado, irmãos. A Bíblia diz, é por isso que muitos não irão encontrar esse caminho. Por quê? Estão procurando o caminho estreito no lugar errado. Estão procurando o caminho estreito numa praia de domingo. Estão procurando o caminho estreito em uma conduta toda errada. E lá não vão achar o caminho estreito. Lá não vão achar. A causa de Cristo será traída. Está escrito em revista Herald, 24 de maio de 1898. Ela diz o seguinte: aqueles que tinham a luz da verdade e desfrutaram suas bênçãos, mas volveram-se dela, lutarão contra o Espírito de Deus, inspirados por um Espírito procedente de baixo. Eles porão abaixo o que outrora edificaram, revelando a todas as almas razoáveis e tementes a Deus, que não são dignos de confiança. Eles podem apresentar reivindicações, a verdade e justiça, mas o seu espírito e obras testificarão que são traidores do seu Senhor. Aos atributos de Satanás, eles chamam de ações do Espírito Santo. Então, Ellen G. White previu uma traição à obra de Deus, ao legado, à verdade. Então, hoje nós olhamos esse grupo de homens negando a fé, traindo o seu depósito, ensinando o erro, dizendo o que é verdade, e a verdade falando o que é erro. Ellen G. White, ela diz em Testemunhos Seletos, volume 2, 421, ela diz o seguinte: abaixar a norma a fim de conseguir popularidade e aumento de número e fazer depois desse acréscimo motivo de regozijo mostra grande cegueira. Fosse a algarismo prova de êxito, e Satanás poderia reclamar a preeminência. Neste mundo, seus seguidores são grandemente mais numerosos. Então, Ellen G. White, ela diz bem aqui que as normas foram abaixadas. Por que as normas foram abaixadas? Para alcançar números. Para alcançar números. Ellen G. White, ela diz lá em Primeiros Escritos, 227, 228, se as normas fossem erguidas
esses que carnalmente são filhos do diabo dentro da igreja, sumiria da igreja para nunca mais voltar. Mas Ellen G. White diz, mas muitos deles são ricos, dão dízimos grandes, ofertas grandes. Ou se não é rico, mas canta de uma forma maravilhosa e atrai muitas pessoas para essa igreja, são mantidos. E Ellen G. White diz que ali não deveria mais ser mantido dentro da igreja. Então as normas da nossa escola foram abaixadas. As normas de nossas escolas, as normas de nossas igrejas foram abaixadas. As normas de nossas instituições, hospitais de saúde foram baixadas, as normas. Então as normas foram lançadas por terras. Como as normas foram abaixadas, então entrou um grupo seleto de Satanás, que hoje tem controlado e dominado nossas igrejas. Dentro de nossas igrejas. São colocados homens em posição de responsabilidade como ancião, mulheres em posição de responsabilidade dentro de nossas igrejas, homens e mulheres mundanos dirigindo a nossa igreja, querendo ditar as ordens dentro da nossa igreja, dominando o nosso campo. E realmente a profecia diz, lá em Grande Conflito, 613 em diante, que eles irão realmente ter o completo controle da igreja. O completo controle da igreja. A profecia está se cumprindo de forma muito rápida. Dentro de nossa igreja. Onde será dado o primeiro golpe da ira de Deus e por quê? Irmãos, aonde as pragas começarão a cair? Será que as pragas irão cair, primeiramente, lá em Roma, no Vaticano? Será que as pragas, 7 últimas pragas, irão começar a cair lá na Igreja Assembleia de Deus, a Igreja Batista? Ou será que as pragas irão começar a cair lá no terreiro de Macumba, no salão espírita? Mas a profecia diz que as pragas irão começar a cair dentro de nossa igreja. Irão começar a cair dentro de nossa igreja pelo homem mais velho da casa. Vamos ler o texto. A desolação e a ruína que se segue, jaz à porta dos atalaias infiéis, que pela sua negligência tornaram-se agentes nas mãos do diabo, ganhando almas para a destruição. Então Ellen G. White, ela diz aqui que os atalaias infiéis, os líderes de nossa igreja hoje, infiéis, eles estão ganhando almas pro diabo. Antes era um filho do diabo com a garrafa de cachaça. Hoje é um filho do diabo dentro da nossa igreja, diretor de escola sabatina ou diretor missionário com a Bíblia na mão, com o manual da igreja. Ganhando almas para a destruição. Isso está em Testemunho para a Igreja, volume 4, 212. Ela diz mais. Aqui vemos que a igreja, o santuário do Senhor, foi a primeira a sentir o golpe da ira de Deus. Então significa que o santuário do Senhor não está fazendo coisa boa. Para ela sentir o primeiro golpe da ira de Deus? Não, irmãos. Então, esse santuário do Senhor que está conduzindo o povo de Deus à apostasia não é a menina dos olhos do Senhor. Ela continua. Os anciãos, que são os pastores, aqueles a quem Deus havia dado grande luz e que havia estado como guardas dos interesses espirituais do povo, tinham traído sua confiança. Esses cães mudos que não querem ladrar são aqueles que sentirão a justa vingança de um Deus ofendido. Homens, virgens e crianças, todos perecerão. Ellen G. White chama de quê? Cães mudos. Irmão, eu te faço uma pergunta. Se você comprasse um pitbull, um Rottweiler, e para ele guardar a tua casa, e quando você chegasse, esse cachorro tivesse dormindo, os ladrões entrassem, roubassem tua casa,
e o cachorro nem latisse, o que tu faria com ele? Dali uma pisa nele, não é verdade? Deixava ele sem comer, para ele aprender a latir, a ladrar. Pelo menos ladrar para te espantar de noite, para você acordar e se prevenir contra o ladrão. Da mesma forma, irmãos, os líderes de nossa igreja, Deus colocou como atalaias para ladrar, para latir, para despertar o povo de Deus quando o inimigo se aproximasse. Então, meu irmão, minha irmã, como nós podemos manter, sustentar um cão mudo que não ladra? Pois se ele não ladra, se ele não late, ele não deve ser sustentado, ser mantido. Pois nós estaremos apoiando o diabo destruir o povo de Deus. Então essa é uma profecia, é o que nós estamos olhando dentro da nossa igreja. A palavra diz que são cães mudos. A profecia diz mais: os falsos pastores tinham sido objeto especial da ira de Jeová. Enquanto estava em pé, os olhos se lhes consumiram nas órbitas e a língua na sua boca. Está em Primeiros Escritos 289 e Eventos Finais 213. Ellen G. White diz que esses falsos pastores que estão proclamando paz, que não estão despertando o povo de Deus, que estão acalentando o povo de Deus no pecado, ela diz que seus olhos irão consumir-se no período das 7 últimas pragas. Tanto virgem louca como mau servo continuarão na organização da qual o Espírito Santo de Deus por fim será retirado. E eles não sabem, nem vão querer saber de maneira nenhuma. Quando a presença de Deus se retirou por fim da nação judaica, sacerdotes e povo não o sabiam, pois que sob o domínio de Satanás e governado pelas paixões mais horríveis e perniciosas, consideravam-se ainda como os escolhidos de Deus. Continuou o ministério no templo. Ofereciam-se sacrifícios sobre os altares poluídos, e diariamente a bênção divina era invocada sobre o povo culpado do sangue do querido Filho de Deus, e empenhado em matar seus ministros e apóstolos. Aí ela diz, olha só a força de expressão de Ellen G. White. Assim, quando a decisão irrevogável do santuário houver sido pronunciada e para sempre tiver sido fixado o destino do mundo, os habitantes da terra não saberão. Ela continua. As formas da religião continuarão a ser mantidas por um povo, olha só, por um povo, do qual finalmente o Espírito de Deus se terá retirado. Qual é o povo que Deus concedeu o seu Santo Espírito? Não foi o povo adventista? Ela continua. E o zelo satânico com que o príncipe do mal os inspirará para o cumprimento de seus maldosos desígnios terá semelhança do zelo para com Deus. Grande Conflito 615. Então, da mesma forma, no ano 34, quando o Espírito Santo de Deus completamente se retirou do meio daqueles templos da nação judaica, e eles continuaram crendo que ainda era o povo escolhido de Deus, até que foi destruído no ano 70. Irmãos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia é e será o povo de Deus até o final. Até o final. A Igreja Adventista, não tenha dúvida, ela é a igreja da profecia. Mas nós estamos falando de um sistema de organização. Um sistema de organização. O povo de Deus, ele é representado pelo terceiro anjo. E Ellen G. White diz em Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 77, que o terceiro anjo representa o povo de Deus que ergue a lei, que exalta a lei e que
mostra a lei para ser guardada e que guarda a lei de Deus. Esses são os legítimos representantes do terceiro anjo. É a legítima igreja de Deus, a igreja invisível, que logo, logo no decreto dominical vai se tornar uma igreja visível, que vai ser distinguida daqueles que permanecerão na apostasia. E essa verdadeira igreja de Deus serão expulsos das igrejas, porque a palavra de Deus diz que vocês serão expulsos das sinagogas, matarão vocês, farão de vocês um sacrifício, achando que estarão fazendo um sacrifício a Deus. Se perseguiram a mim, perseguirão a vós também. Não é o servo maior do que o seu Senhor. Então essa profecia está se cumprindo e logo vai se cumprir na sua totalidade. O verdadeiro povo de Deus vai ser expulso das igrejas. Eles não irão sair de livre e espontânea vontade. Da mesma forma como Guilherme Mille não saiu de livre e espontânea vontade da igreja de Sardes. Guilherme Mille foi expulso da igreja de Sardes. Nunca foi plano de Guilherme Mille chamar um povo a sair da igreja de Sardes. Da mesma forma, irmãos, o verdadeiro povo de Deus será expulso. Porque o joio é que vai ficar na igreja. Não foi o trigo nos dias de Jesus que ficou no templo, fazendo aquele sacrifício. O joio permaneceu e o trigo foi expulso. E a história do passado está se repetindo e vai se repetir. Certo? A Bíblia diz que eles não suportarão a sã doutrina. Não vão suportar. Vão expulsar o verdadeiro povo de Deus dos templos. E aí continuarão, diz o grande conflito, a praticar suas cerimônias, fazendo seus cultos com as músicas mundanas, vestidos de todas as formas, achando que Deus está aceitando tal culto, enquanto Deus não aceita tal culto. Essa é a nossa condição, irmãos. Por nós não estudarmos a profecia, você pode até achar que isso aqui é uma grande heresia, mas isso aqui não é heresia. Está escrito na lei e nos profetas, na Bíblia e no Espírito de profecia. Você crê se você quiser, mas está escrito. É a palavra de Deus. Ellen White, ela diz assim: a igreja não é hoje o povo separado e peculiar que foi quando os fogos da perseguição estiveram acesos contra ela. Ela diz assim: se fossem, os doentes seriam curados, os demônios seriam repreendidos e expulsos, e ela seria poderosa e um terror para os seus inimigos. Mas, irmãos, a igreja de Deus não é mais o povo peculiar. Ela diz: viu uma grande multidão professando o nome de Cristo, ou seja, adventista sétimo dia, mas Deus não os reconhecia como seus. Não tinha prazer neles. Satanás pareceu assumir um caráter religioso e estava muito desejoso de que o povo julgasse serem eles cristãos. Deus não está reconhecendo esta classe que está sendo batizada, essa multidão de pessoas que estão dentro da nossa igreja e que está liderando nossa igreja. Foram colocados pelo diabo dentro da nossa igreja, falsos batismos, comprado por cestas básicas. O chamado hoje a igreja Nova Semente. É uma igreja que lá pode se fazer de tudo. Venha do jeito que tu quiser e permanece como tu quiseres. Mas dá dízimo. Dá ofertas. Então nunca foi plano de Deus. A profecia está aqui, está escrito em Primeiros Escritos, página 227 e 228. Ela diz: pois meramente eles tomam o nome de cristãos, enquanto os seus corações ainda são carnais. Essa grande multidão. E ela continua o texto: os pastores pregam coisas agradáveis para convirem a esses que professam a religião de um modo carnal. Não ousam pregar Jesus e as verdades da Bíblia, pois se assim fizesses, esses que carnalmente são professos da religião não permaneceriam na igreja. Se essa verdade fosse pregada, eles iam dizer: não, essa igreja não dá para mim, eu gosto de um rock e vocês aqui não aceitam rock, eu gosto de uma calça apertadinha e vocês não aceitam isso, eu gosto de tirar minha sobrancelha porque eu gosto assim de parecer bem sexy, entendeu? E vocês não aceitam esse negócio aqui. Não, eu gosto de vir pro JA com uma calçadinha, com a camisinha de homossexual,
com o botão aberto da calça, e vocês aqui não aceitam desse jeito, vocês querem que eu venha aqui com a calça social, com a camisa de botão, camisa de homem, camisa social, e vocês não aceitam, então não dá para mim, não. Não dá para mim. Então, é o que Ellen White fala, irmão. Hoje, nossas igrejas JA é um clube de depravação, é um clube. O Adventista sétimo dia é como se ele tivesse vários deuses. Dia de domingo ele vai parecendo que vai para um show. Dia de quarta-feira ele vai de sandália, um vai de camisa rasgada, a outra vai com a touca que estava fazendo a comida na cozinha. Dia de sábado é um outro Deus diferente. Como se nós não fôssemos adorar o Deus eterno na igreja de Deus. Como se nós não fôssemos adorar o Senhor nosso Deus. Ela diz o seguinte: mas sendo que muitos deles que estão dentro da igreja são ricos, deverão ser conservados na igreja, embora não esteja mais em condições de ali se achar do que o próprio diabo e seus anjos. Isto é exatamente como Satanás desejava. Faz com que a religião de Jesus pareça popular e honrada aos do mundo. Declaram-se ao povo que aqueles que professam a religião serão mais honrados pelo mundo. Tais ensinos diferem muito grandemente dos ensinos de Cristo. Sua doutrina e o mundo não podia estar em paz, irmão, diz Ellen White. A doutrina de Jesus Cristo não podia estar em paz com o mundo, irmão. Nós olhamos que o povo de Deus nunca, a religião verdadeira, nunca teve em paz com o mundo. Hoje em São Paulo Rio de Janeiro, existe até o dia do Adventista, o dia do Debravador, o dia nacional que é fechado, foi decretado. Como pode o povo de Deus estar recebendo tanto privilégio? Aonde foi que nós olhamos? Nós olhamos esse quadro quando a igreja primitiva começou a se apostatar e ela começou a receber honras e favores do Império Pagão. Foi onde Constantino se converteu de uma forma corrupta dentro da igreja e trouxe os seus ídolos para dentro da igreja. E hoje nós estamos olhando esse mesmo quadro dentro da nossa igreja. A nossa religião, a doutrina de Cristo sendo aplaudida por os líderes pagãos deste mundo. Vi que se a falsa cobertura tivesse sido retirada dos membros da igreja, das igrejas, seriam reveladas tais iniquidades, vileza e corrupção, que o mais tímido filho de Deus não teria hesitado em clamar a esses professos cristãos pelo seu verdadeiro nome, filhos de seu pai o diabo, pois suas obras o atestavam. Deus tinha uma mensagem para a nossa igreja, a qual era sagrada e importante. Ao ser recebida, operaria uma reforma completa na igreja e despertaria o vívido testemunho que dela haveria de expurgar os hipócritas e pecadores, de novo atrair o favor de Deus. Então Deus tem uma mensagem para a nossa igreja, a mensagem da igreja de Laodiceia. E se esta igreja aceitar essa mensagem, será expurgado de dentro dela os filhos do diabo. E se for expurgado os filhos do diabo da nossa igreja, impostores sabe que só vai ficar quase ninguém. Por quê? Porque hoje a nossa igreja está sendo liderada pelos filhos do diabo, por uma nova organização. Jeremias capítulo 3, versos 3 diz assim: Pelo que foram retiradas as chuvas, e não houve chuva serôdia, mas tu tens a fronte de prostituta, e não queres ter vergonha. Então, a profecia diz que hoje a nossa igreja se tornou o quê? Uma prostituta. Por quê? O mundo é o seu amante. O mundo é o amante, enquanto o seu legítimo esposo é Jesus Cristo.
Então hoje abandonou a Jesus Cristo e hoje o mundo é o amante. Por isso tornou-se prostituta. Ah, mas isso aqui é um grave erro. Em Israel a gente pode dizer o que eles eram, o que deixavam de ser, mas nós não. E ela continua, Ellen White. Quem pode sinceramente dizer nosso ouro é provado no fogo? Nossas vestes estão contaminadas do mundo? Ela diz, eu vi nosso instrutor apontando para as vestes da chamada justiça, tirando-as, pôs à descoberta a corrupção que estava por debaixo. Disse-me então, não ver como eles pretensiosamente encobriram seu depravamento e corrupção de caráter? Aí ela diz, Ellen White, como se fez prostituta a cidade fiel, que é a igreja. Ellen White diz bem claramente que nossa igreja se fez o que? Uma prostituta. Não é mais a mulher de Apocalipse 12, é uma prostituta. Ela que estava cheia de retidão. Como se fez prostituta a cidade fiel, a igreja adventista do sétimo dia. Ela que estava cheia de retidão. A justiça habitava nela, mas agora homicidas. A tua prata se tornou em escória, o teu vinho se misturou com água. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama os subornos e corre após salários. Não fazem justiça ao órfão e não chegam perante ele a causa das viúvas. A casa de meu pai é feita casa de comércio, um lugar de onde partir a presença e a glória divina. Por esse motivo é que há fraqueza e falta de força na igreja. Ellen White diz bem claro, irmãos, que partiu a presença divina. A nossa igreja se tornou um comércio. Um comércio a nossa igreja, irmão. Tornou um comércio. Dia de sábado nós olhamos, os pastores vão vender camisa, vão vender passagem de ônibus, vão vender CD, cantor da nossa igreja dia de sábado vai vender CD, faz uma propaganda da música dele, depois pega o CD e vai vender. Então esse é o estado da nossa igreja, é o estado de nossa apostasia como igreja. Nós, como igreja, estamos em apostasia. Mas não é porque nós estamos em apostasia que nós iremos sair da igreja. Deus nos manda sair da apostasia e não da igreja. Nós, como indivíduo, devemos sair da apostasia. Não é sair da igreja. Devemos sair da nossa apostasia. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nós iremos encerrar, iremos fazer uma oração ao Senhor agradecendo por ter nos dado o privilégio de poder apresentar essa mensagem. Que os prezados amigos possam e venham acessar nosso canal e com um coração humilde, um coração dócil, não venham se rebelar contra Deus achando que é o humano que está apresentando essas mensagens, mas é a palavra de Deus que está nos falando. Em Cristo Jesus, obrigado, Senhor. Amém. Querido Pai Celestial, Senhor, obrigado por ter nos concedido, Senhor, o privilégio de termos o dom de profecia, o qual o Senhor tem nos mostrado uma visão correta, Senhor, do nosso estado. Nós entramos numa apostasia de mundanidade, imitando as modas do mundo, imitando o estilo de vida dos pagãos. E agora, Senhor, dai-nos força e coragem moral e espiritual para nós abandonarmos os costumes pagãos, abandonarmos o estilo de vida mundano e assim, Senhor Deus, escolhermos o estilo de vida que o Senhor nos prometeu. O Senhor foi um homem de dores. O Senhor nos apresentou João Batista com um estilo de vida simples, com um estilo de vestuário simples, que era uma completa repreensão ao povo daquela época. Que o nosso estilo de vida, Senhor, o nosso estilo de vestuário seja uma repreensão
ao mundo ímpio do qual nós estamos nele. Para que as pessoas, Senhor Deus, venham enxergar a diferença em nós, em todo o nosso modo de viver. Dá-nos, ó Senhor, teu perdão, Pai, por tudo, e as tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém.